Aviso: o filme já vai começar. Prepare-se para uma experiência incrível. Fique atento e aproveite a jornada. Obrigado por assistir. Muitas famílias, na década de 60, em busca do sonho do pedaço de terra, cruzaram pontes rumo ao oeste matogrossense. Hoje, muito dessas histórias de migração, luta e superação se perderam com o tempo, assim como a poeira se esvai com o vento. No entanto, algumas lembranças resistem guardadas na memória de quem viveu passo a passo a construção dessa história. Preparamos nesse documentário, através de imagens e depoimentos impressionantes, a construção de uma comunidade rural no município de Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Acompanhe agora o documentário Rancho Alegre. No contexto do programa federal dos anos 30 e 40, denominado Marcha para o Oeste, em que muitos empreendedores se aproveitaram das chamadas terras devolutas, adquirindo grandes áreas que depois eram divididas e revendidas, muitas vezes com preços inflacionados, foi nesse modelo de fundação que Mirassol do Oeste surgiu no sudoeste do estado de Mato Grosso, a cerca de 310 quilômetros de Cuiabá, onde parte das terras foi destinada à área urbana e o restante, bem maior, à zona rural. E embora não se saiba ao certo qual foi a primeira comunidade rural formada, várias surgiram simultaneamente conforme as famílias chegavam à gleba Mirassol na década de 60, então distrito de Cáceres. Entre essas comunidades destaca-se Rancho Alegre, favorecida por sua localização próxima à rodovia, pela disponibilidade de água e por oferecer abrigo temporário às famílias recém-chegadas. Era uma estrutura rústica coberta com folhas de palmeira, onde os caminhões muitas vezes paravam próximo com as mudanças e as mulheres iam providenciar o alimento e arrumar um local para dormir ou aguardavam provisoriamente por uns dias até o marido ir com um picadeiro
onde seria o lote definitivo. Graças à sua localização estratégica e liderança comunitária organizada, Rancho Alegre se tornou uma das principais comunidades rurais de Mirassol do Oeste, com forte senso de coletividade e papel central das instituições religiosas e educacional. Eu vim aqui para Mato Grosso no ano de 68. Estou aqui até hoje. Meu nome é Lucas Pereira, filho de Agostinho Pereira, pai de Ademir Pereira, o popular na região do Catatumba, Odair Pereira e Helenir Pereira. O pessoal de lá, que é esse aqui de Monte de Rio Preto para baixo, era a formação desse povo de Mirassol, principalmente de Mirassol, São Paulo. Então, os fundadores daqui é de lá. Então, ali, no ano de 63, 64, ninguém falava em outro lugar. Era Mirassol do Oeste e mais nada. Que até aquele tempo, desculpa falar Mirassol do Oeste, ninguém sonhava que ia chamar Mirassol do Oeste. Então ainda era Cassi. Só se conhece São Luís de Cassi na época ainda. Aí, com a continuação do tempo, surgiu ali no Sonho Azul, nas terras do seu Emílio Toló. Então eles doaram um pedaço lá para o lugar, ia chamar Tamira do Sul. Até quem derrubou o lugar que plantou roça para ser esse lugar era Eduardo Pérez, que morou aqui também. Mas não pegou. A gente chegou de mudança, posemos o resto da noite, aqui nessa casa em frente tinha uma toinha, posemos aqui. Quando foi no outro dia cedo, então ali no nome que eu já citei, Eduardo Pérez, a gente foi para ele, tinha uma tuia lá, a gente foi para essa tuia. Lá fiquemos lá alguns dias, partiu para o mato, sem saber cortar uma forquilha. Eu e o finado meu pai partimos para o mato aí e vamos tirar madeira. Eu tenho madeira para fazer essa casa. Arrumou um homem com um carro de boi, puxou essa madeira aí. E ali a gente entrou e vamos trabalhando, para ver se chegava até lá. Mas que foi, não só para a gente, muita dificuldade, muitas coisas difíceis, mas a esperança falava mais alto. O povo, não só a gente, o povo era uma alegria, era uma esperança. Parece que tinha dizer assim, não, achamos uma pedra de ouro. Meu nome é Marli José Cassiano, sou filha de José Cassiano, já falecido, e de Isaura Liberatório Cassiano, também já falecida. Foram grandes guerreiros e pioneiros também dessa comunidade. Eu vim do estado de São Paulo com 5 anos, hoje eu ainda me resido aqui com a graça de Deus. Só tinha o triozinho, a gente já veio direto para cá, porque quando a gente chegou aqui já tinha umas famílias, né, que já residia aqui nesse município, nessa comunidade, e a gente não entrou nessa casa, a gente foi morar numa casinha que tinha aqui do lado, que era feita de coqueiro, macaúva, e era embarreadinha. E era muito fresquinha, muito gostosa, porque se fosse para ter uma daquela hoje, eu ainda queria, ainda é muito gostosa. Então, sobre quando a gente veio, né, que eu tinha 5 anos, já tinha gente, esse local já chamava Rancho Alegre.
Já chamava. Por causa do rancho, que os primeiros que entraram aqui, tinha, né, mais ali na linha, mais no final da linha ali, tinha um rancho onde o pessoal vinha com mudança, parava tudo num local. Aí quando chegava tardinha, tinha esse rancho onde eles se reunia para cantar as músicas, para divertir, fazer umas rodas de conversa, e todo mundo ia para esse rancho. Então, por isso que chama Rancho Alegre. Ainda tem, o local tem até hoje. O sítio onde era o rancho, até hoje tem, mas quando a gente chegou, esse rancho já era bem mais, cada quem já tinha suas propriedades, já vinha direto para elas. Aqui também na minha casa, nesse quadro que estão aparecendo aqui, o de cima ali são a minha mãe e o meu pai, que eu sou grata a Deus por ter eles, pais maravilhosos. Esse de baixo são os meus avós paternos. E aquele ali, o meu avô e a minha avó materna. Muita gente. A gente chegou aqui, nessa estrada aqui, eu acho que tinha pouca família, eu acho que tinha umas 8, 10 famílias. Como foi no outro ano, já estava lotado. Tinha época, assim, no mês de setembro, chegava 3, 4 dias, todo dia entrava uma mudança aqui. Mas quando a gente fala uma mudança, entrava um caminhão de mudança. Então ele vinha com 3 famílias dentro, 3 mudanças junto. E foi povoando isso aqui com fé e vontade. E aí a gente ficou muito satisfeito que estamos aqui até hoje. Faz 57 anos. Aí foi uma transformação muito grande, era um sonho, né, vir para cima do que era da gente, né. Meu pai, nós nunca teve terra lá, só morava em sítio dos outros, fazendo plantação, algodão, café, desde quando eu me conheço por gente até os dias que ele estava vivo ainda, né. Mas aí foi uma esperança muito grande, né, já vim grávida do primeiro filho, que hoje já está com uns 57 anos. Daí nós tivemos o primeiro filho, depois veio o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. E aí infelizmente, né, os 3 do mês Deus já levou, nasceu com probleminha. Então eu sinto realizada, deixei minha mãe chorando, meu pai, meus irmãos, mas parece que eu vim, não tinha nem juízo direito, não deu não. Às vezes chorava, cantava, ria, foi a maior alegria. Parar na beira daqueles córregos, rio para fazer comida, né? O caminhão tinha uma escadinha assim para as mulheres subir, veio em 3 mudanças junto. Às vezes a gente pensa, não tinha nada, mas graças a Deus, hoje eu estou realizada. E quem era bem a chefe da casa era a minha cunhada, né? A irmã dele que mora ali. Aí ela me ensinou que eu considero ela mais mãe, que eu vivi lá com a minha mãe só 17 anos. E junto com ela foi de 17 anos até o dia de hoje, ela está ali, ainda eu considero ela como mãe, né? Que me ensinou a cozinhar, a fazer de tudo, a costurar. Que já estava, aí tinha o seu José Zag, que era dono desse sítio que a gente comprou, né? O Padre Lucas já residia aqui também. O seu Eduardo Pérez, lá, aqui, embaixo aqui tinha o corgo, as pessoas iam lavar roupa. Aí depois que nós chegamos para cá, meu pai fez um barraquinho, onde quase todas as mulheres dessa comunidade vinham lavar roupa aqui. Pessoal do seu Jesulino, da Anira, do seu Zezag, e era casada com o filho desse Zezag que nós compramos esse sítio. Aí ela vinha lavar também aqui roupa. Tinha mais de uns 10 batedores, sabe aqueles batedores de prancha? Aí todo mundo ficava lavando nesse batedor. Aí tinha um quaradorzinho, aí a minha mãe fazia quarador, todo mundo quarava. Tinha gente que fervia as roupas. Quarador, sim, tipo do furqui, assim, ó. Fazia o quarador de folha de coqueiro. Aí ensaboava as roupinhas, né, no jeito, e estendia em cima daquele quarador para dar o sol. Aí as roupas ficavam clarinhas. Minha mãe quarava roupa e o pessoal que vinha lavar também quarava.
A dona Filintra lavava também aqui, por causa que nessa comunidade existem vários poços, mas de água mineral é só a nossa. Aí tinha mais ou menos uns 8, 10 batedores que as mulheres vinham. Aí as mulheres tudo lavando roupa, chegavam umas 3 horas da tarde, minha mãe fazia um lanchinho para elas, tudo feitinho no forno de lenha, né? Minha mãe fazia pão, bolacha e servia para essas mulheres. Servia para essas mulheres. Tinha mulheres que vinham sem almoço. Aí a minha mãe fazia carne de porco, elas vinham tudo comer com a minha mãe. Eu peguei muita coisa boa da minha mãe, vixe. Família inteira, né? Mas acho que eu fui mais. Meu nome é José do Nascimento, 96. Eu vim aqui por Rancho Alegre. Eu sou Claudemir José Cassiano, mas na região sou apelido de Cal. Se falar meu nome aqui, tem aqui dentro da família, tem gente que não vai saber quem é. Sou irmão da Marli e de mais 11 irmãos. Nós estamos em 12 e estamos aqui desde 1972. Quando eu cheguei já aqui tinha, já a escolinha ali, eu estudei só ali. Era a escolinha de madeira, aí foi ampliando. E até foi demolido. A escolinha, né, era a escolinha de madeira, que todo mundo se juntou, né, e fez a escolinha. Muitos alunos que, olha, na época devia ter, todo mundo só ia nessa escola, né, que era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quarta série só, quinta não. As professoras eram tão humildes, vinha às vezes de Mirassol, tinha daqui mesmo, né, como a Nilva foi, lecionou também aqui, a dona Antônia, a dona Idalina, várias professoras que passaram por aqui, Matilde, Daniel, eu não sei falar todos, que foram muitos. O meu nome é Antônia Vila Lopes, conhecia como professora Dona Antônia. Quando eu comecei, eu tinha 21 anos, mas eu já tinha dado aula em 4 Marcos. Professora de Rancho Alegre, antes de mim, eu não conheci. Aí ela deixou a escola sem avisar, não avisou que ia deixar. Aí os alunos ficou sem aula. Aí a gente tinha um amigo que morava aí no Rancho Alegre, e eu já tinha parado de lecionar no 4 Marcos. Aí ele foi lá e falou com meu pai que era para deixar vir dar aula, porque os filhos dele e os outros alunos estavam tudo sem aula. Aí depois eu dei aula 1 ano e meio. Aí depois nós nos casamos. Aí fui embora. Mas passei a escola para outra menina, uma amiga minha, sabe? Era bem pequenininha, né? E eram os bancos corridos. E um banco mais alto para as crianças escrever, e eu dava aula para essa turma todinha, tudo de uma vez. Esse pessoal? Tudo de uma vez só, porque não tinha como eu dar 2 períodos, então eu repartia, era três turmas. Olha, que a maior honra que eu acho, vez eu estava aqui deitado, chegava da roça, aqui deitado, chegava uma pessoa, às noites, ô Luca, é para você fazer isso para mim, é para você fazer. Agora, eu fui presidente da associação aqui, comecei lá de conselheiro, até chegar a presidente da associação. A maior alegria quando nasceu o meu primeiro menino, que nasceu o meu primeiro filho, então eu fiquei assim meio tonto. E tanta satisfação. E a maior tristeza que eu acho foi quando eu perdi meus filhos, um dos meus filhos. Essa foi a maior tristeza. Não quero que chegue porque eu choro. Primeiro, né? Não quero que chegue. Não fala da associação, fala então, de presidente de igreja. Aí, que é a minha esposa, é Ozeni Pereira, Evair Pereira e Leni Pereira. Esses 2 meninos estão de cadeira de roda. Aí, esse aqui, ele tem uns poemas naqueles livros que o Padre Anselmo, 2 livros do Padre Anselmo, ele tem uns poemas dele. Esse aqui
É o mais velho também, era cadeirante também. Cleire José Pereira, era cadeirante. Ademir Pereira Filho, Lucas Pereira Neto. Esse aqui é o meu sogro, é o pai da minha mulher, Manuel Rufo. Importante para mim era o jogo de futebol e os encontros de jovens, que tinha muito jovem. Tinha do grupo de jovens, tinha roça comunitária. Nós colhemos 80 sacos de feijão, nós com vontade de fazer e fizemos uma quadra, fazer uma quadra. Aí o cara enganou nós, fez uma quadra de asfalto e pegou nosso cimento. A gente já viveu muitos momentos bons aqui, ainda vivo ainda, mas como lá atrás, que era tudo maravilhoso, né, assim, muita gente, muitas famílias, 30, 40, todo mundo se reunia, fazia aquele arraiar, muito bom. E também, né, depois de 5 anos, depois já começou, aos 15 anos, já tivemos a graça, né, de receber no nosso meio a Conceição e o Milton, né, da Impaer, que aí já começou, nós já fazendo as nossas quadrilhas, nossas festinhas, nossos bailinhos, as roças comunitárias. E vem vindo de lá para cá, todo mundo caminhando. Formamos uma associação, como eu fui presidente também, várias pessoas aqui que passaram por aqui também, foi presidente, né, da Associação das Mulheres Rurais. E nossos encontros, concursos de prato, era tudo muito bom. Meu nome é Conceição Saminês Silva, fui técnica da Impaer, trabalhei por 39 anos, iniciei os trabalhos aí na década de 80 e falar do Rancho Alegre é falar de uma comunidade de pessoas, de agricultores, né, que gostam da terra, que estavam ali com o objetivo de cultivar a terra, com o objetivo de trabalhar e de produzir. Quando eu cheguei aqui, que a gente foi uma das primeiras comunidades trabalhadas pelo Serviço de Extensão Rural, eu vim mais para trabalhar a área social, né, com as mulheres, com os jovens, para promover a família rural, né, promover a família rural em várias áreas, na área de produção alimentar, na área de produção de alimentos no sentido da verticalização da produção, processamento de alimentos. Foram feitas muitas iniciativas, muitos cursos, muitas capacitações para mulheres e jovens, trabalho de organização rural também ali, né, nós tivemos ali um grupo de jovens, um grupo de mulheres, uma associação de mulheres, uma associação de agricultores também, né? E foi uma comunidade que a gente viu se desenvolver, né? Muitos agricultores conseguiram uma ascensão bacana na questão social, né? Melhoria das casas. E a gente trabalhou em várias áreas ali. Era muito gostoso, as famílias muito participativas, nós fazíamos reuniões de grupos, nós fazíamos festas comunitárias, leilões na comunidade. Eles faziam uns tachos enormes. Porque o Rancho Alegre, ele fazia o frango caipira. Jogava o frango, eles fermentavam o frango e jogava ali. Ele não era assado, porque não tinha. Ele não é frito. Jogava ali, ele era frito. Isso aí como se fosse um assado. Rancho Alegre para comer galinha caipira na festa. Ia pra lá pra comer. Era uma coisa bem assim, típica. Aquelas meninas. E aí a Rancho Alegre também foi a comunidade, Walter, onde o povo primeiro começou a vir trabalhar na cidade, os filhos, porque era muito próximo à cidade. Eles vinham e voltavam. Foi também onde o povo começou a sair primeiro. Mas a igreja e o time de futebol. Isso aí, todo lugar tinha time de futebol. O Jabuti tinha, Rancho Alegre tinha. Eu sou Milton Antônio da Silva. Eu sou técnico em agropecuária, né? Trabalhei na Impaer desde 1980. Eu entrei em 81 e trabalhei por 44 anos no município de Mirassol do Oeste. Rancho Alegre está entre as primeiras comunidades criada no município de Mirassol da época, quando surgiu a cidade, aí também surgiu essas comunidades. E a Rancho Alegre tem entre as primeiras, uma comunidade bem tradicional, próxima à cidade, né? Tem a sua atividade principal no período que iniciou, o arroz, o milho, o feijão, o café, e tinha outras, né? Algumas hortaliças, alguns cultivos,
E a gente teve a oportunidade de trabalhar nessa comunidade com esses produtores, orientando todas essas atividades, fazendo com que eles melhorassem as suas tecnologias, né, para que conseguir melhor produção, melhorar as condições de habitação desses produtores. Na época as coisas nesse período no início era difícil, né? E a gente ajudava eles a se organizar, ajudava o produtor através das suas organizações. Logo no começo foi criado os grupos e depois a gente já criou a Associação de Produtores. Isso para facilitar eles na obtenção do crédito, na comercialização da sua produção, porque nessa época se tinha dificuldade em comercializar os seus produtos. Produzindo até que não era tão difícil, mas o mais difícil era a produção e a obtenção do crédito, né, para que eles possam melhorar as suas condições, né, de atividades técnicas, comprar alguns maquinários, na época também animais, né? E então essa comunidade foi assim bem acolhedora do Serviço de Extensão Rural, e nós tivemos a oportunidade de fazer um bom trabalho nessa comunidade. E ainda nesse período dos que como chegaram lá na década de 65, 67, 68, ainda tem ali umas 3, 4 famílias desses bem que começaram a comunidade, ainda estão lá na comunidade. O seu Lucas, né? Lucas mais a sua esposa, a família dos Cassiano, né? Esse aí, a família dos Parra ainda tem, mesmo fora do Serviço de Extensão Rural, que no caso da Empaera, a gente enquanto passa lá para fazer uma visita, né? Tomar um café, comer um biscoito, comer uns bolos, né? Então é bem saudoso isso aí. A minha família morou lá. A primeira propriedade do meu pai era nessa comunidade aí do Rocha Alegre. Nós chegamos em 65, né? Eu sou de 60, eu tinha 5 anos de idade, né? A gente foi criado ali naquela região da comunidade do Rocha Alegre. O papel da Empaera, que não era Imater. Imater, era eles promover mudanças no jeito dos cultivos, dos plantios. Eles trabalhavam de lado a lado com a gente, para falar assim, eles faziam uma troca de experiência. Eles queriam ensinar, mas também queriam aprender. Então foi importante, como o compadre Cal falou aqui antes, a roça que eles tocavam aí, a juventude, eles estavam juntos, a Empaera estava junto com eles. Eles tocavam a roça no domingo, e a turma da Empaera vinha junto com eles. Então a Empaera, aqui, ela trabalhou muito bem aqui. E ela deixou um legado muito forte aqui, acho que ninguém esquece. Que as pessoas do tempo, ela é incompleta, deixou muita coisa boa aqui. Era ali. Não tinha igreja, né? Então tinha o dia da missa, aí o padre Tiago ia lá, rezava a missa, e era uma vez por mês, às vezes até não dava uma vez por mês. E eu mesmo dava catecismo, né? Que eu já era catequista em 4 Marcos, aí dava catecismo lá, na escolinha lá que era. Hoje ela não está lá mais, né? Já arrancaram. Daqui sou eu, no mesmo dia que tirou a fotografia das meninas, todos. No mesmo dia da escola? Da escola, a mesinha da escola como que era. Era a mesa daqui, eu fui rainha do campo do Rancho Alegre. Só que na época tinha uma turma que não queria que eu fosse rainha do campo, porque eu não era do Rancho Alegre. Mas aí tinha uma turma que era a favor. Aí falaram assim, se ela pode sair do 4 Marcos para vir dar aula aqui, por que ela não pode ser rainha do campo? O meu nome é José Fernandes dos Santos. É mais conhecido por Zequinha. Zequinha da Antônia. Zequinha da Antônia. Esse rapaz, a gente se conheceu numa carona. Era dia do ônibus. O ônibus já tinha ido. Você estava acabando de carregar o caminhão. Aí ele era conhecido, meio parente de umas amigas, uma comadre da minha mãe. Aí ela pegou, arrumou carona para mim, para um primo dele e para uma prima minha. Fomos tudo na cabine do caminhão.
Aí a gente se daí 8 dias. Falei. Não, ele voltou. Ele voltou. Aí a gente começou a namorar num parquinho. E nessa época, eu estando lá pra cá, eu tava noivo lá em São Paulo. Largou a noiva. E ela chama Antônia. E a de lá também chama Antônia. Essa aqui tem descendência de espanhol. A de lá também era descendência de espanhol, né? Cada que ganhou. Eu quero casar com você. Lá mesmo, eu falei, eu quero casar com você. Ah, você tá doido? Você tá noivo em São Paulo? Eu já tinha mostrado que estava noivo em São Paulo. Tava noivo mesmo, da outra pra casar. Que é o Tó. Então a gente não conversando aqui com vocês. Antigamente, quando a comunidade tinha bem mais população, então a gente fazia essas trucadas, né? Jogo de baralho, por exemplo, nas comunidades. Nós vinha aqui na casa do compadre Luca, aí ele bancava tudo. Galinhada, leitão assado, era o que tinha naquele tempo. Carne de vaca era difícil. Aí não acabava naquele tempo, naquele sábado não dava tempo, aí tinha a final era noutra casa. Aí aquele pessoal onde marcasse o revanche, aquele lá tinha que bancar tudo. E aí, tipo assim, ele mudava para outra comunidade e chegava aí. Eu só ia como assistente, tá? Eu não jogava, mas eu participava. Não tinha briga. Não se viu o pessoal brigando, não. O pessoal sempre era unido. Não tinha esse negócio de diferença. Se tinha uma diferença, acabou de deixar para acertar para lá, mas não estragava a festa do outro. Era um lugar rico de festa. Então, a gente, quando fazia uma festa aqui, principalmente quando começou a comunidade, o finado Padre Tiago se ajuntava grupos de lá para vir aqui. Então vinha grupo de lá, procissão, já saiu de lá de Mirassol, da igreja de lá, vinha na igrejinha aqui, a pé de lá aqui, dentro de casa. Então, quer dizer, era um lugar assim que era tão bom que a gente contando, só quem viveu. Quem viu que vai falar que vai ver. Quem viu aqui, porque justamente quando a gente falava de fazer, que nem ele disse antes aí, fazer qualquer eventinho aqui, o pessoal da vila estava doidinho para vir aqui. Vamos pro Rancho Alegre, Rancho Alegre, e vai no campo de futebol, tinha menino que saía de lá para vir jogar aqui, a peça e a pedra da vila para jogar aqui junto com nós aqui. Então, aqui nasceu um lugar que era doce, para todo mundo dizer que era doce. As pessoas também sabiam agradar as pessoas de fora, isso é que é a grande verdade. Então aqui nós vivemos uma vida muito feliz, aonde que eu digo assim, para falar uma coisa para você, você sabe quantos compadres eu tenho aqui, dentro dessa estrada aqui? Eu tenho 21 compadres aqui dentro. E não contando que tem compadre, eu tenho compadre 3 vezes. Só na casa dele aqui, eu sou compadre dele, sou compadre do pai dele, sou compadre do outro irmão dele. Tudo bem. Tinha também assim, o meu pai, como tradição, ele fazia as festinhas de São Pedro. Aí onde meu pai fazia as festinhas, se reunia mais de 50, 60 pessoas para ver a fogueira de São Pedro, rezar o nosso Santo Terço, ter os comes e bebes, né? Uma festa junina. Alguma palavra para alguém, eu diria assim: cultiva a sua horta, viva a sua família enquanto é tempo. Porque tudo passa e a gente fica, né? Quando chegar o nosso tempo, né? A gente vai ter só saudades. Então, ame os seus pais, a sua mãe, cultiva, cuida, ame a família, ame os vizinhos, amigos. Para mim, o mais importante hoje é viver em comunidade. A minha comunidade é a minha família. Eu sou grata à minha comunidade e gosto disso.
Não tenha medo de viver sua família, os seus vizinhos, porque é muito bom.